Então, antes da gente começar a desenvolver, né, o processo lá daquele projetinho lá de ponto, né, de horas trabalhadas, eu vou dar alguns conceitos, né, de engenharia e de prompt, né, que você possa, para você programar mais de maneira mais eficiente, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, como utilizar o prompt engenharia para programar eficientemente, né? Então, para a gente programar mais eficientemente, né, é de muita importância estruturar os comandos de forma clara, né? Tem que orientar as ações, né, detalhando o objetivo e fornecendo todo o contexto suficiente para que a inteligência artificial possa gerar respostas mais precisas e úteis, tá? Dividir as tarefas em partes, em tarefas complexas, em tarefas menores, né? Aí você tem que pedir para a inteligência artificial justificar suas respostas, né? Utilizar técnicas como prompt chain, que ajuda a aprimorar a qualidade do código, né? E com isso, o que que a gente pode fazer, né? O que que a gente vai fazer? Primeira coisa, principais práticas para o prompt engineer na programação, tá? Primeiro, seja específico e detalhe o que deseja no código, tá? Primeira coisa, tá? Então, se você está trabalhando e vai programar, se você fizer algum comando genérico, né, em vez de pedir assim, gere um código Java e gere um método Java para ordenar uma lista usando algoritmos de quicksort. Olha a diferença, né? Então, você está dizendo para você é, gerar alguma coisa, né, mas você está dando uma especificidade para ele, tá? Então, além de gerar um código Java, né, você está dizendo, olha, você vai fazer um método em Java para ordenar uma lista usando algoritmos, né? Isso ajuda muito, tá? Outra coisa, divide essas tarefas em tarefas menores, tá? Então, mais um. Faz em subtarefas. Isso é muito importante, tá? Fala para IA desenvolver alguma coisa em passo a passo. O passo a passo, ele tem um nome bem específico, que todo mundo está usando, é técnica de Chain of Thought, né? Essa é a técnica do passo a passo, né? Que vai facilitar, né, a resolução de problemas complexos, tá? E facilita também a correção de bugs, tá? O que que é bom também, tá? É bom fornecer exemplos. Fornecer exemplos. Se você for usando exemplos, ou o modelo do código esperado, aquilo que você quer que saia no final, né? O sistema vai entender de maneira mais assertiva, né? O que você precisa fazer, né? Que mais? Você tem que pedir para a inteligência artificial explique antes de responder e justifique quais são as suas escolhas para aumentar a confiabilidade do seu código. Então, peça para IA especificar. Explique, né? Isso é extremamente importante, tá? Use comandos focados em ações bem claras, né? Verbos fortes, tipo assim, gerar, refatore, otimize, tá? São comandos, esses comandos fortes tá dizendo para dar que para IA seguir exatamente o que você precisa, tá? Tá. Umas aplicações práticas para a programação, né?
geração automática do código adaptado a necessidades específicas, né? Refatoração e melhoria de performance, diagnóstico da resolução de bugs, né? E automação de análise, né? Assim, a engenharia de prompt aplicada na programação é uma ferramenta poderosa, né? E podemos desenvolver software com mais facilidade, eficácia e rapidez, né? Ao maximizar essas capacidades do modelo, a linguagem com instruções precisa ser bem formuladas. Então, sempre seja bem formulado. Se você está, por exemplo, desenvolvendo juntos numa equipe, né, existe método chamado Scrum, né? No Scrum, né, existe algumas cerimônias, né, que te ajudam a justamente a entender o código, dar uma cara daquilo que vai ser as saídas, né? Você divide em tarefas menores, então é o mesmo procedimento, né? Então, quando você tem lá uma das cerimônias que é muito interessante, que é o refinamento, né? Um refinamento de um projeto ou de uma história, você começa a indagar, para que que você precisa? Quais são as entradas? Quais são as saídas? Tem alguma validação? Tem. Qual seria o melhor? Qual seria o volume de informações que vão ser processadas? Vai ser 50x, 200x, né? Esse tipo de informação vai conseguir adequar qual seria o melhor método de programação. Aí você pode usar, por exemplo, um Java, você pode usar um Python, que pode ser melhor para ser mais performático, né? Você pode usar simplesmente o React, né? E front-end, se o volume for baixo, né? Então, tem uma série de coisas que são interessantes você mostrar para ela o que você quer fazer, tá? Assim ela vai ser bem eficiente. Então, vamos lá e vamos tentar desenvolver em cima dessas informações, né? O que se precisa para continuar com. Quem lembra do vídeo passado, ouviu, né? Eu até recomendo quem não viu, dá uma olhadinha para ver como é que a gente começou essa parada aqui, né? A gente tinha, eu pedi para a IA gerar um sisteminha bem básico, né? Para registrar horas trabalhadas, tá? Então, tinha aqui, ó, horas trabalhadas, ele gerou sozinho, né? Aí eu coloco aqui o nome, põe aqui quantas horas eu trabalhei, né? Eu posso colocar aqui o tipo de, de horas que foi trabalhado, né? E boto para registrar. Aí ele gera aqui, ó, nessa tela aqui de baixo, ó, tá? Gerou. Então, tem algumas coisas que estão tão ruim de se ver, né? Primeiro, a tela não tá adequada. Eu só estou colocando o número de horas, né? Eu não estou fazendo um login. Eu não estou gravando isso em nenhum banco de dados, né? Eu só estou mandando gerar aqui e exportar, né? Então, se eu fechar isso aqui, ele vai simplesmente fechar tudo. Não é isso que a gente quer, né? Não é mesmo, né? Então, o que que a gente vai fazer agora, tá? Eu estou utilizando, tá? Eu estou utilizando o Anti-Gravity, tá? Que é aquela ideia da Google, né? Do Gemini, que ele tem já uma série de agentes embutidos nele, tá? Ó, esses agentes aqui é que ajudam a programar. Ele já está bem atualizado, tá? Ele está usando o Gemini 3 já, né? Tem várias versões aqui. 3 High, 3 Low, né? Cloud Sonnet, 4.5 Thinking, né? E o GPT 120, né? Então, bem interessante. Ele está bem próximo do que a gente quer, tá? Mas como eu falei referente à engenharia de prompt, nós vamos então fazer o seguinte, tá? Vamos parar o processo aqui, Ctrl C. Quero terminar assim. Então, terminei, tá? Então, não tem mais nada aqui, tá? Então, ele gerou aqui, ó,
Ele gerou todos os componentes, gerou os apps que ele precisa, o index HTML, gerou aqui os úteis, tá? Que é o CSV Generator, né? Aqui são os componentes de formulário e tal, tá? De horas, ali listar horas, tá? Aqui a parte de distribuição. Isso aqui na verdade, é tudo referente a React, né? E o que que a gente quer agora? A gente quer que ele tenha funcionalidades mais interessantes. A primeira né, que eu faço registro de horas, né? Início, fim, total de horas, tá? Guarde isso em um banco de dados. Vamos fazer um banco de dados, primeiro um banco de dados mais simples, tá? Depois a gente pode até sofisticar mais para frente, né? E que depois de pegar esse banco de dados eu consiga exportar, tá bom? Para isso nós vamos usar então a engenharia de prompt, tá bom? Então vamos criar aqui, ó. Vamos criar aqui uma nova pasta. Vou chamar essa pasta de docs. Podia ser qualquer outro nome, mas fica mais compreensível assim. E vamos criar aqui, ó. New file, tá? Novo arquivo aqui. Novo arquivo vai chamar prompt, prompt, melhoria.md. Tá? MD, fala mais uma outra vez, tá? É uma extensão para você identificar o tipo de arquivo, de documento que vai ser desenvolvido aqui. Chamado Markdown, né? Esse, por exemplo, esse README tá em Markdown, tá? Você vê que ele é bem. Você olha assim, tem um monte de traço, né? Asterisco. Quando você faz uma visualização dele, olha como é que fica. Olha como fica bacana, tá? Você consegue ficar um visual mais interessante, mais agradável, mais interessante e limpo para você entender, né? Então, é isso aqui, tá bom? Então tá. Vamos fazer um prompt de melhoria. Eu já escrevi alguma coisa aqui que é para facilitar, tá bom? Para facilitar. Então, vamos fazer aqui, ó. Vou pegar o que eu já tenho aqui e vou só colar aqui. Olha que eu pedi. Você é um programador experiente, está em React e Node.js. Você está desenvolvendo um sistema de registro de ponto para um cliente. Altere o sistema para que ele possa registrar o tempo de trabalho de um funcionário, onde data, hora início e data, hora fim serão registrados em um banco de dados, tá? O arquivo CSV trabalho deverá ter as seguintes colunas, tá? Nome, valor da hora, data início, data e fim, uma observação e um total, tá? Crie uma funcionalidade para exportar o dados do banco de dados para um arquivo CSV, tá? O formato da data hora vai ser ano, mês, dia, hora e minuto, tá? O total de horas deve ser calculado em horas e minuto, né? O sistema deve ter uma tela de login, onde o usuário deve digitar o nome e senha, tá? Utilize o banco de dados para armazenar no formato de usuário. Use SQLite, tá? Um banco de dados relacional SQL é uma opção robusta, amplamente utilizada, com biblioteca como React Native SQLite Storage, tá? Então eu já pesquisei, verifiquei se o React consegue trabalhar com banco de dados. Aí ele mostrou que tem aqui, ó, React Native, tá? Colocando todas essas informações aqui, tá? Colocando todas as informações aqui, eu vou colocar mais um item aqui. Melhore o visual do sistema.
para que seja mais agradável de usar. Evite cores escuras e cores muito brilhantes, tá? Ele me ajudou a escrever isso aqui, tá bom? Melhore, né? Escrevi errado aqui, senão ele pode se perder. Então tem que ser melhore. Pronto, tá bom? Então, esse aqui é o que eu vou fazer, tá? Então, eu vou fazer a alteração desse sistema, tá? Pronto. Esse aqui está meu prompt. Podia ser melhor? Podia ter sido bem melhor ainda. Mas vamos começar dessa maneira, tá? Ah, dessa maneira, então, agora nós vamos abrir a parte que se refere ao, ao prompt em si, tá? Você viu que eu tinha fechado aqui? Nós vamos, nós vamos agora criar um novo. Vamos pegar aqui. Às vezes a gente se perde também, sabe? Então, é bom quando acontecem essas coisas que a gente, a gente, a gente vê que consegue trabalhar de maneira melhor, tá? Então, vamos abrir aqui, Open Agent Manager. Então, vamos lá, tá? Então, vou entrar no modo agente aqui. E o que que eu vou pedir? Eu vou pedir execute, execute as instruções do documento prompt melhoria.md. Coloquei no modo planning, tá? É planejamento. Conforme ele startar, vocês vão ver o que ele vai fazendo, tá? Gerando. Pego o arquivo para analisar, que foi analisado. Está pensando, fazendo review, pensando, tá vendo a parte de CRUD, funcionalidade, CSV Sport, que já fez, tá vendo? Agora o que eu vou fazer? Dá uma revisada aqui, ó, o que vai fazer, ó. SQLite Connection, API Routes, tá? Está modificando o API, o app JSX, tá? Está fazendo uma nova tela aqui, ó, New Login, tá? Fazendo um update Time Tracker, modificando o index CSS, porque eu pedi para melhorar o visual, né? Aí aqui tá todas as verificações feitas. Agora eu vou mandar proceder, ó, proceed. Ah, vai mandar ver. Olha, tá falando que vai rodar SQLite, accept. Cada momento ele vai pedindo as coisas aqui, você vai dando um aceite ou não. Existe outro modo aqui em VC Planning, que é o Fast. O Fast ele não pergunta nada, ele vai fazendo, tá? Mas como a gente quer ver o que ele está fazendo, colocar um modo Planning, que até fica com padrão, né? Quando você abre, é mais interessante.
Accept de novo, rodando, vamos fazer npm install, accept novamente, que ele vai criar uma nova, um novo diretório aqui, ó, pá, vamos ver. Pensando ainda, ó, thinking, fazendo update. Ele está seguindo exatamente esse documento que ele criou aqui, ó, tá vendo? De implementação. Fazendo o update do formulário de horas, accept. Tá rodando ainda. Accept. Accept. Então, instalando Express SQLite. Executar comando. Criou aqui um username admin, e um password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? É um command. Ele vê que ele começou a dar erro, e ele mesmo verifica, deu erro, ele mesmo se corrige. Tá vendo? Extremamente interessante essas coisas, não? Muita gente fala que o programador vai morrer, né? Ah, não vai existir mais programador, só com IA você programa tudo, mas ainda vai precisar, porque você precisa definir, precisa conhecer as regras do, da linguagem,
verificar se realmente tá rolando tudo direitinho, tá vendo? Ó, ele criou aqui, ó. Fez tudo já. Vamos dar esse Open Walkthrough. Open. Esse cara aqui, ó. O que que ele está dizendo aqui, ó? Ele está dizendo que foi que ele criou, né? A parte de front-end, authentication, tá? Como é que eu faço para rodar? Primeiro, start back-end. Ó, start back-end. Ó, vamos fazer aqui. Exatamente o que está falando, ó. Como é que eu faço para rodar? Tá, vamos abrir um terminal aqui. Por isso que ele pediu. Olha lá, já começou. Tá vendo? Tá rodando na porta 3001. E depois? Depois eu vou dar um room, npm room dev. Vamos rodar aqui, ó. Room dev. E iniciou nessa porta aqui, ó. Localhost 5173. E aqui, username e password. Vamos entrar lá. Vamos ver o que aconteceu. Registro de horas trabalhadas. Olha como melhorou, tá? Então ele falou que é admin. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login. Ó, tá, não vou alterar nada não, tá? Aí colocar início da hora. Vamos colocar aqui, ó. Aqui o valor. Vou dizer que minha hora está custando R$ 60 a hora, tá? Hora início, ó, dia, mês, ano, 14h52, ok. Vamos colocar a observação, descrição do trabalho. Vamos colocar aqui, sei lá, é, horas com prompt. Iniciar. Iniciei. O que que ele fez aqui? Tá aqui, ó. Iniciou no dia 26. Fim não tem ainda, tá vendo? Aí, o que que nós vamos fazer? Na hora que ele pediu aqui, ações. Parar. Parei. E colocou o início, fim, horas com prompt 60 horas. Que louco, gente. Tá? Vamos colocar mais um aqui. Mesmo 60 horas. Tá? Vamos colocar aqui. Vamos começar a falar que agora foi no dia 27, vai. Hoje. Não, deixa aqui. Dia 27. 14h53. Descrição do trabalho. Teste. Inicia trabalho. Iniciei. Opa, tá aqui, ó. 27. Quando é que eu termino? Agora. Não, ó, 1 minuto, tá vendo? Ó, terminei. Pronto. Terminei. Terminei. E aí, agora vamos exportar. Exportei, ó. Vamos abrir esse arquivo. Trabalho CSV. Vamos abrir com. Deixa eu ver com o que a gente vai abrir. Vamos abrir com o Notepad mesmo, ó. E vamos ver o que que ele gerou aqui. Aqui, ó. Esse cara. Tá aqui, ó. Nome, valor, hora, data início, data fim, observação total. Muito interessante, não? Então, gente, é isso, tá? Vamos depois fazer uma nova evolução desse trabalho aqui.
criando um sistema de login por usuário, cadastro do usuário, né? E ele só vai ver aquilo aquele que está trabalhando, tá? Por hoje é isso e vamos para um próximo. Ah, não esqueça.